câncer de pele, ele é um tumor que atinge a pele, sendo o câncer mais frequente no Brasil e no mundo. Ele é um tipo de câncer muito raro em pessoas de pele negra e em crianças também. Porém, é muito comum acontecer em pessoas com mais de 40 anos. A principal causa desse câncer é a exposição excessiva ao sol. Ele é classificado em dois tipos: o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. Câncer de pele melanoma e não melanoma. Agora eu vou falar um pouco sobre o câncer de pele melanoma. Ele tem esse nome pois o câncer de pele melanoma ele vem de origem dos melanócitos, que são as células responsáveis por produzir e dar cor à pele, né? A melanina. O câncer de pele melanoma ele é mais frequente em adultos brancos, raros em crianças e nos indivíduos de pele negra é mais comum ter algum caso de melanoma nas áreas mais claras do corpo, como a palma das mãos e a planta dos pés. O melanoma pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. O câncer de pele seja mais frequente no Brasil e corresponda a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, o melanoma representa apenas 3% das neoplasias malignas do órgão. Estimativa de novos casos no Brasil de 8.450, sendo 4.200 homens e 4.250 mulheres, dados do INCA 2020. O número de mortes no Brasil é de 1.794, sendo 1.012 homens e 782 mulheres, dados de 2015. Já o câncer de pele não melanoma, ele apresenta tumores de diferentes tipos. Os mais frequentes são o carcinoma basocelular, que é mais comum e também menos agressivo, e o carcinoma epidermoide. O carcinoma basocelular é um dos cânceres de pele mais frequentes. Com maior índice de cura, essa lesão maligna de crescimento lento tem origem na camada basal da epiderme, constituída por células especializadas em constante multiplicação, ou nos apêndices cutâneos, que são os pelos, glândulas sebáceas ou sudoríparas. Carcinoma epidermoide é o tipo de tumor maligno que surge na epiderme, camada mais superficial da pele, especialmente em regiões do corpo mais expostas à radiação solar, como rosto, cabeça, pescoço e braços, mãos e pés. E é bem mais agressivo e invasivo do que o carcinoma basocelular. Lesões do carcinoma epidermoide proliferam-se células escamosas, que depois de um tempo podem dar origem a metástases distantes em órgãos internos, como os pulmões, colo do útero e na mucosa da boca. Do câncer de pele. Bom, o estadiamento ele descreve aspectos do câncer como sua localização, se disseminou e se está afetando funções de outros órgãos do corpo. Conhecer o estágio do tumor ajuda a definir o tipo, o tratamento e a prever o prognóstico do paciente. O melanoma é dividido em 4 estágios. O estágio 0, também conhecido como melanoma in situ, os melanócitos anormais são encontrados na epiderme, parte externa da pele. As células de melanoma estão todas contidas na área em que começaram a desenvolver e não crescer em camadas mais profundas da pele. Estágios 1 e 2. Nesses estágios, o tumor apresenta entre 1 e 4 milímetros de espessura, com ou sem ulceração, porém, não se espalharam para outros tecidos. Estágio 3. Nesse estágio, o tumor pode ter qualquer espessura, com ou sem ulceração. No entanto, o câncer já espalhou para áreas mais próximas, como gânglios linfáticos e linfonodos, ou lugares da pele onde há mais de 2 centímetros de distância do tumor primário. Estágio 4, também conhecido como melanoma metatástico. Nesse estágio, o câncer se espalhou para outros locais do corpo, como pulmão, fígado, cérebro, osso ou trato intestinal. O câncer também pode ser espalhado para outros lugares da pele, longe de onde começou. Conhecer o estágio do melanoma ajuda o médico a entender a gravidade do câncer e planejar o melhor tratamento.
Apesar do melanoma metatástico não ter cura, hoje existem tratamentos modernos como as terapia-alvo, que permitem que os pacientes vivam por mais tempo e com mais qualidade de vida. No entanto, para se beneficiar das terapia-alvo, é fundamental que os pacientes realizem exames que detectem alterações genéticas, como a mutação do gene BRAF, que é mais comumente encontrado em pacientes com melanoma. Um fator de risco é algo que afeta a chance de contrair uma doença como o câncer. Devemos lembrar que para cada tipo de câncer existe um tipo de risco. Alguns podem ser controlados, já outros não, como por exemplo, a exposição solar é um fator de risco que tem como ser controlado, porém a idade e o histórico familiar já não existe esse controle. Falando um pouco sobre a radiação ultravioleta, ela penetra o DNA, causando alterações celulares que pode gerar o câncer. Além dela, existe também cabelos claros, olhos claros, pele clara e também o bronzeamento artificial. Ele contribui bastante para riscos de câncer de pele. Como identificar o câncer de pele? Os principais sintomas do câncer de pele são os aparecimentos de manchas pruriginosas. São manchas que descamam bastante, que coçam e muitas vezes sangram. Outro sintoma muito relevante no câncer são os sinais e pintas. Pintas essas que mudam de tamanho, que mudam de forma, mudam de cor. E um outro sintoma também são as feridas, que elas duram mais de 4 semanas para ocorrer a cicatrização. Então, assim, o câncer, como já foi dito, o câncer de pele, ele aparece mais em locais que ficam muito expostos ao sol, como o pescoço, orelha e o rosto. Caso não seja tratado adequadamente, esse câncer ele pode destruir todas essas estruturas. O diagnóstico ele é feito por um médico dermatologista. Ele faz uma avaliação clínica e, se necessário, faz a utilização de um aparelho chamado dermatoscopia. É um aparelho que consegue visualizar camadas da pele que não é vista a olho nu. Tendo necessidade de exames mais específicos, é feita uma biópsia, onde é retirada uma quantidade de material, enviada para o laboratório de anatomia patológica e emitido o laudo. O diagnóstico de câncer de pele precocemente, embora não exista ainda recomendações estabelecidas, é um exame que pode ser realizado por qualquer pessoa. É feito um autoexame, onde cada indivíduo deve analisar seu corpo por completo e, caso encontre alguma alteração, procure um profissional de saúde. O teste ABCDE é um teste de diagnóstico para saber se pintas ou manchas na pele podem ser consideradas malignas. Ele é uma importante ferramenta de diagnóstico porque, graças a ele, pintas e manchas são diferenciadas para evitar um dos tipos mais agressivos do câncer de pele, o melanoma. Se não sabemos diferenciar pintas, podemos nos orientar pelas 5 letras do teste ABCDE. A letra A significa anomalia, a letra B significa borda, a letra C significa cor, a letra D significa diâmetro e a letra E significa evolução. Como vimos aqui no nosso maquete, a gente já tem aqui a tabela do teste ABCDE e aqui a gente vai ver a primeira letra, que é a letra A, que é a simetria. Que é a primeira letra que nos indica que temos que ver a forma das pintas. Aquelas que são de natureza benigna são redondas e assimétricas. Aqui, ó. A benigna são redondas e assimétricas. E já a maligna tem uma simetria, né, no seu formato. A letra B, que é a borda, é o segundo aspecto para ser avaliado, que é a regularidade das bordas das pintas. Essa característica é uma das pistas para saber se pode ser uma pinta maligna. Quando as bordas são irregulares, com contornos dentados ou cortantes, ondulados ou mal definido, é provavelmente que a pinta seja maligna, porque a pinta normal, que é a pinta benigna, ela é regular e a pinta maligna ela é totalmente irregular. A letra C, que é a cor, as pintas benignas podem apresentar a mesma tonalidade em toda a área pigmentada. Por outro lado, se você se deparar com um ponto que tem uma variedade de cores de uma área
para outra marrom ou preto e às vezes branco, vermelho ou azul, é possível que a pinta seja de natureza maligna. Aqui a gente vê que a pinta tem uma cor mais uniforme e aqui a pinta maligna tem um múltiplo de cores. Aqui já tem uma cor mais escura e aqui um pouquinho mais avermelhada. A letra D, que é o diâmetro, é outro aspecto importante para ser analisado na pinta. Porque a gente já tem em mente o tamanho da mancha. Se o diâmetro, que é a distância de uma extremidade da forma à outra, é de 6 milímetros ou mais, provavelmente são malignas, as pintas benignas são pequenas. Ou seja, a pinta maligna, ela tem que ser menor que 5 milímetros e a benigna, no caso. A maligna, ela é maior que 5 milímetros. E por último, a evolução da pinta, que ela apresenta mudanças progressivas na cor e tamanho, ou outras manchas aparecerão ao redor. É um sinal claro que pode ser um melanoma. Aqui, ó. A mudança de cor, a mudança de aparência dela na benigna, e aqui na maligna a gente já vê uma mudança de cor totalmente diferente em relação à maligna. A benigna, no caso. 2 tipos de prevenção. Prevenção primária e secundária que devemos ter com a nossa pele. Primeiramente, temos essa proteção aqui. Ele é o único que nos protege dos raios UV, ou seja, raios ultravioleta. Ele é fabricado de acordo com o fototipo, ou seja, a cor da pele. Ele tem FPS desde 15 a 60 FPS. Temos também o protetor facial, já está dizendo, né? Para a gente passar no rosto. Temos também como proteção o boné, o óculos escuro, que protege não só a nossa visão, mas também protege o nosso rosto. Tem também essas camisas de manga larga. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver na praia. Quem mais usa e aderiram a essas camisas foram os surfistas. E hoje, em Feira de Santana, eu também já pude ver alguns motociclistas usando. Motociclista, mototáxi. Essas camisas, elas são produzidas com microfibras que impedem que os raios ultravioleta penetre na camada de nossa pele e cause a erupção cutânea. Um outro fator também que a gente pode usar, um outro utensílio que devemos usar também diariamente ao sairmos no dia a dia para as nossas atividades, é sombrinha para as mulheres e guarda-chuva para os homens, ou que chamamos também de guarda-sol. Nesse momento, eu estou aqui com um guarda-chuva. Está um sol de 37, 40 graus, não sei mais ou menos, mas eu sei que o sol está muito quente. Eu também quero ressaltar que nesse período de 10 às 12, de 10 às 16, não é recomendado a prática de atividades laborais ou atividades físicas, porque nesse momento o sol encontra-se numa temperatura muito grande e essa temperatura é que favorece ao aparecimento de manchas, de pintas e até mesmo erupções cutâneas na pele. Então, o ideal para se tomar um sol, para que também ocorra a produção da vitamina D, é a partir das 7 da manhã a 10 horas. Isso vai de acordo com a pessoa. Devemos também lembrar que idoso só pode tomar 15 minutos de sol, porque já está com a pele fragilizada e não é bom deixar por muito tempo no sol. Todos esses utensílios que a gente pode usar no dia a dia para nos proteger do sol, dos raios ultravioleta, isso não impede que a gente produza a vitamina D, que é importante para os ossos e também na prevenção da osteoporose.
Na verdade, a gente pode usar todo esse mecanismo de proteção, mas podemos também, em um outro momento, nesse horário que eu falei, das 7 às 10, descobrir os nossos braços, as pernas e tomar o sol de 15, 20 minutos para que diariamente possamos, através da medula óssea, ocorrer essa produção da vitamina D. Eu vou falar também da proteção secundária. A outra prevenção secundária que nós temos é o diagnóstico. Como é que se dá esse diagnóstico? Por um único profissional, chamado dermatologista. O dermatologista deve ser procurado quando nós percebemos qualquer alteração na nossa pele. Essa alteração pode ser manchas, como eu falei anteriormente, pintas ou sinais, que a gente deve ter essa percepção que essas manchas, elas mudam, né? Elas se apresentam com características que pode ser no tamanho, na forma ou na cor. O diagnóstico do câncer de pele envolve também exame clínico feito por meio de inspeção visual da pele do paciente. Quem vai fazer essa inspeção é o dermatologista, que ele, além de fazer a inspeção, ele tem um aparelho, né? Ele tem um espelho, que essa é uma lente, na verdade, não é nem um espelho, é uma lente de aumento em que ele vai fazer essa inspeção na pele para ver se existe alguma mancha, alguma pinta que esteja trazendo a suspeita ou até mesmo seja confirmado, né, um diagnóstico do câncer de pele. Eu também quero ressaltar sobre a evidência científica que afirma, né, que o uso isolado do FPS pode prevenir as ceratoses actíneas, que significa lesões de pele consideradas precursoras do carcinomas espinocelular, que é um câncer de pele do tipo não melanoma, e é o próprio carcinoma espinocelular. Ou seja, como vocês podem ver, a ciência, né, confirma sobre a eficácia do protetor solar juntamente com os outros cuidados que devemos ter com o uso dos outros acessórios que eu falei. E uma coisa que eu queria também ressaltar sobre os raios ultravioleta é que ele, além de facilitar as mutações genéticas, ele pode exercer efeito supressor no sistema imune cutâneo. Então, é importante que essa fotoproteção, que é contra a luz solar, ele sempre esteja na nossa memória e na nossa prática diária,